Então, boa noite para todo mundo. Eu sou a Tamara Salwini, eu sou cientista ambiental formada pela Unifesp, e eu vim aqui hoje representando o projeto Culturas BR, que tem como objetivo favorecer espaços e ser um canal de expressão para os povos tradicionais. Então, os quilombolas, ribeirinhas, indígenas, caiçaras. Então, a ideia é eles protagonizando junto com os artistas e o cientista fazendo a intermediação entre eles. Ele foi criado ano passado, diante aí dos desafios que a gente está passando, né, que o Brasil vem passando, e a ideia é ampliar a expressão dessas culturas e desconstruir estereótipos, desconstruir as percepções que a gente tem errada sobre essas culturas, né, que foram sendo construídas aí ao longo dos anos, e aí conhecer o indígena pelo olhar do indígena, né, o quilombola pelo olhar do quilombola, e não pelo não indígena. Então, a princípio, era para a gente estar fazendo encontros presenciais, mas por causa da pandemia, a gente está adaptando no formato das lives. Mas aí, futuramente, a gente tem várias atividades para a gente poder fazer com todo mundo. Então, a ideia também é ter os povos tradicionais na nossa equipe, né? Para eles construírem e desenvolver o projeto junto com a gente, né? E futuramente eles assumirem aí esse projeto. Então, eu quero agradecer o convite da organização da Exclude. Hoje eu vou estar fazendo essa mediação da conversa do Carlos Renault com a Kellen Guarani. E vou começar passando o vídeo, então, a letra de autoria do Carlos. Deixa eu compartilhar aqui. O vídeo ele tem 15 minutos de duração, mas eu vou passar uns 10 para vocês poderem conhecer. Tem que ser. Tá passando? Compartilhando? Ainda não começou não, aqui. Agora foi. Tá, eu vou soltar. Tamara, você já começou a transmitir o vídeo? Já, não foi? Ele tá com uma tela branca aqui só, ainda. Peraí, então. Deixa eu mudar. Vou passar por aqui mesmo. Ativo. Aí. Vê se agora foi, por favor. Se você quiser, eu posso tentar passar aqui também. E o pessoal que está participando, não se esqueçam de preencher o formulário que está ali no chat, tá bom? Para ganhar a presença do conteúdo de hoje. Acho que é melhor, Gustavo. Não, acho que abriu aqui. Oi? Se você quiser, eu posso tentar aqui. Ixi, travou. Acho que é melhor você colocar. Peraí, eu vou tentar aqui. Vou parar de partilhar. Tá funcionando para todo mundo?
de mais de 5 séculos e de N ciclos de etnogenocídio. O índio vive meio a 1000 flagelos, já tendo sido morto e renascido, tal como o povo cadiveu e o Panará. Demarcação já, demarcação já. Já que diversos povos vêm sendo atacados sem vir a ver a terra demarcada, a começar pela primeira no Brasil, que o branco invadiu já na chegada, a do Tupinambá. Demarcação já, demarcação já. Já que tal qual as obras da Transamazônica, quando os milicos os chamavam de silvícolas, hoje o projeto de outras obras faraônicas, correndo junto da expansão agrícola, induz ao indicídio, vide o povo Caiobá. Demarcação já, demarcação já. Já que tem bem mais latifúndio em desmesura que terra indígena pelo país afora, e já que o latifúndio é só monocultura, mas a TI é polifauna e pluriflora. Demarcação já, demarcação já. Tratoriza, motosserra transgeniza, e o outro endeusa e diviniza a natureza. O índio a ama por sagrada que ela é, e o ruralista pela grana que ela dá. Demarcação já, demarcação já. Já que por retrospecto só autóctone mantém compacto e muito intacto, e não impacta e não infecta e se conecta e tem impacto com a mata, sem a qual a água acabará. Demarcação já, demarcação já. Pra que não deixem nem terras indígenas, nem unidades de conservação abertas como chagas cancerígenas pelas feridas da mineração. E de hidrelétricas no ventre da Amazônia, em Rondônia, no Pará. Demarcação já, demarcação já. Já que tal qual o negro homossexual, o índio é tudo que não pensa como quer. Quem quer tomar-lhe tudo que lhe resta, seu território, herança do ancestral. E joga o que ele quer, o que é dele já. Demarcação tá, demarcação já. Pro índio ter aplicação do estatuto, que linde o seu rincão com um reduto, e blinde contra o branco mau e bruto, que lhe roubou aquilo que era seu. Aconteceu do Pampa ao Amapá. Demarcação lá, demarcação já. Já que é assim que certos brancos agem, chamando-os de selvagens se reagem, e de não índios se nem fingem reação. A violência e a violação de seus direitos, de Humaitá ao Jaraguá. Demarcação já, demarcação já. Pois índio pode ter iPad freezer, TV, caminhonete, voadeira, que nem por isso deixa de ser índio, nem de querer e ter na sua aldeia. Cuia, canoa, cocá, arco, maracá. Demarcação já, demarcação já. Para que um indígena não seja indigente, um alcoólatra, um escravo, um exilado, ou acampado à beira de uma estrada, ou confinado e no final um suicida.
já velho ou jovem, ou pior, piar. Demarcação já. Demarcação já. Por nós não vermos como natural a sua morte sociocultural. Em outros termos, por nos condoermos e termos como belo e absoluto seu contributo do tupi ao tucupi, do guarani ao guaraná. Demarcação já, demarcação já. Pois guaranis e mapuxis e pataxós estão em nós e somos nós, pois índio é nós, é quem dentro de nós a gente traz, aliás, de Caiapós e Kaiowás, somos xarás, xará. Demarcação já, demarcação já. Pra não perdermos com quem aprender a comover-nos ao olhar e ver as árvores e pássaros e rios, a chuva, a rocha, a noite, o sol, a arara e a flor de maracujá. Demarcação já, demarcação já. Pelo respeito e pelo direito, A diferença e a diversidade de cada etnia, cada minoria, de cada espécie da comunidade, de seres vivos que na terra ainda. Demarcação já, demarcação já. por um Pessoal, eu vou colocar o link aqui do videoclipe para todo mundo assistir depois na íntegra, tá bom? Obrigada, Gustavo. Eu queria agora que o Carlos Renault e a Kellen Guarani se apresentassem para todo mundo. Acho que está sem áudio. Pronto. Agora está com áudio, né? Kellen, como vai você? Boa noite, Carlos. Estou bem. Boa noite para todos. Estou bem também. Apresente-se aí, fale para todo mundo de você. Tá bom. Boa noite, pessoal. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite do Culturas BR, esse projeto tão importante aí que está dando visibilidade às populações nacionais, ribeirinhos, quilombolas. Isso é muito importante porque nessa sala de 108 pessoas, todos sabem sobre indígenas, aquilo que está na teoria, está no livro de história, sabe o que está acontecendo realmente e como é de verdade. E eu vim, então, passar um pouquinho isso para vocês, sobre a verdade, que tem a ver com esse vídeo emocionante que vocês acabaram de ver. Então, meu nome é Kellen, eu sou da etnia Guarani. Eu moro aqui no Mato Grosso do Sul, atualmente estou na região de Dourados. Meu cumprimento na minha etnia é Baixa. Boa noite para vocês. Meus pais são líderes indígenas, eu sou formada em Ciências Biológicas pela Estadual, acabei de defender o mestrado em Biologia Geral. E também sou professora na aldeia, dou aula ao sexto ao nono ano, da matéria de Ciências, e também tem uma matéria chamada Cultura, Língua Guarani e Kaiowá, que eu dou também. Acho que é isso. Muito bem. Meu nome é Carlos Zanó, né? E eu sou compositor, sou letrista, entre algumas atividades correlatas a de compositor, né?
Sou jornalista também, mas complementarmente. Sou principalmente compositor mesmo. E mais especificamente, como eu disse, letrista, porque eu só escrevo letras. E essa canção, né, Demarcação Já, surgiu de uma letra que eu escrevi, né, em 2017. Na verdade, em 2016, né, eu me dediquei por uns 4 meses a ela. É uma letra longa, né? Eu tenho algumas letras longas, né? De quase ou mais do que 100 versos, né? E normalmente são letras engajadas, né? Ativísticas, né? E como essa, por exemplo, essa que eu fiz com o Chico César, né? Quer dizer, a canção, a letra é minha, que foi musicada pelo Chico César. E antes disso nós já havíamos feito uma outra, né, chamada Reis do Agronegócio, né, que também é longa, tem 96 versos, né, e essas letras são muito trabalhosas, né, por causa da extensão, né, do longo fôlego delas, né, e porque normalmente também, para mim, qualquer letra é trabalhosa. Eu sou daqueles que trabalham muito, né, porque existem artistas, compositores que fazem tudo muito rapidamente, né, tem talento para isso, não é o meu caso, então só me resta mesmo me entregar à árdua elaboração, né? Mas que vale a pena no final das contas, pelo menos para mim. Acho que para outros também, né, acaba valendo, como no caso desta canção, Demarcação Já, porque para mim é um prazer muito grande, é uma felicidade, uma alegria, né? Saber e constatar ainda hoje, né, 3 anos depois do lançamento dessa canção, o quanto ela repercute, não só entre as pessoas em geral, mas particularmente, especialmente, às pessoas, aos grupos humanos que mais interessam no caso, que são os grupos indígenas, né? Para vocês terem uma ideia, aqui nessa sala onde eu estou, né, no computador, exatamente no lugar em que ele se encontra agora, né, diante de mim, né, eu toquei essa música quando ela ainda não tinha o arranjo que ela veio a ter, para alguns amigos, entre elas a Sônia Guajajara, que estava sentada no sofá ali, né, antes de ter sido produzida, né, produzida com os recursos e a produção de uma organização como o Greenpeace, né, já que a canção foi ao encontro da campanha do Greenpeace, dos interesses do Greenpeace, né, em defender os processos de demarcação e homologação das terras indígenas, né, que é uma coisa que interessa aos indígenas, mas interessa a todos nós, como, aliás, diz um trecho da letra, né, que foi bastante abrangente, né, no que diz respeito a muitos dos tópicos associados à causa indígena, que é e deve ser uma causa de todos nós, assim como a causa negra, né, a causa do antirracismo também deve ser uma abraçada, né, por todos, né? Enfim, aí o André Dely acabou fazendo esse vídeo, né, que com muita competência, né, ele fez esse vídeo, além da competência do produtor musical, do Apolo 9, e dos artistas e músicos envolvidos nesse projeto, né? Carlos, o que te incentivou a criar a letra dessa música? O espírito, né, de solidariedade, né? Tem um poema de um dos maiores poetas da humanidade, né,
chamado Fernando Pessoa, né, que diz: o poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente. Né? Isso tem um pouco a ver com a questão do lugar de fala, né? Que é muito discutida hoje, né? E que tem, ao meu ver, tem a forma como isso como é que eu posso falar? Processado, né? Apresenta fatores indiscutivelmente positivos, mas também alguns negativos, né? Porque alguns acabam querendo limitar muito, né, o alcance da fala por exemplo, de um artista. Né? O lugar de fala, por exemplo, do poeta não pode ser limitado, né? Como sugere mesmo o poema do Pessoa, porque solidariamente o poeta pode se identificar com qualquer ser humano que sofra, né? Então, daí veio o espírito, né, que impulsionou a minha iniciativa de escrever esses versos. Até porque também, né, índio é nós, né, como dizia um slogan da época, né, de alguns anos atrás, atrás do qual estava um poeta que eu conheço há muito tempo, há mais de 20 anos, né, que é o André Valias, que fez o poema Totem, maravilhoso, sobre os indígenas brasileiros. Né? Então, nós somos índios também. Né? A letra também fala isso, né? Literalmente, né? Porque Pataxós, Imacuxis, etc., estão em nós brasileiros. Né? Como que foi gente, eu queria só avisar, se vocês quiserem fazendo pergunta pelo chat, aí no final a gente tenta abrir também para vocês conversarem, tá bom? Se sobrar um tempinho. Eles estão perguntando como que foi a aproximação desses artistas nesse clipe, se eles foram convidados ou se eles ficaram sabendo e se convidaram. Não. Os artistas que aparecem, né, eles foram convidados por nós, sobretudo por mim, mas eu, como sempre, ouvindo, né, o meu parceiro, no caso, o Chico César, ouvindo as pessoas do Greenpeace, né, as pessoas queridas do Greenpeace, né, sobretudo mulheres lá. Então, foi assim. Aí fomos convidando um a um, né? Alguns são complicados, né? Alguns artistas não são fáceis, não é mole não ter uma Maria Bethânia, por exemplo, né? Que dá trabalho, né? É o tipo de artista para cuja produtoras eu tive que mandar e-mails, mensagens, ir ao show, falar com ela. Eu me lembro, inclusive, né, do seguinte: eu fui ao show dela no Sesc Pinheiros, aqui em São Paulo, e aí depois, né, fui falar com ela, cumprimentá-la no camarim. E aí, sentado, né, de frente para ela, né, eu falei para ela: olha, vai ser lindo, vai ser maravilhoso, é importante você participar disso, né? E eu pensei em você, como baiana, cantar o trecho que cita os Tupinambá, né? Aí ela virou, olhou para o vazio, longe assim, e muito seriamente disse: eu sou Tupinambá. Então, ali eu senti que eu ganhei, que ganhamos, havíamos ganhado a Bethânia para o projeto. Né? Mas é isso, esse espírito, né, da gente ser o outro, se identificar com o outro. Né? Isso por uma questão de humanidade. Né? Para mim é um prazer quando eu sinto, como
a Kellen já me disse, né, que esse clipe, né, com essa canção e a participação desses artistas todos, né, muitos deles grandes nomes antológicos, históricos da música brasileira, né, tocou muito, né, e ainda toca aos nossos irmãos e irmãs indígenas. A Kellen pode falar melhor disso. Incrível o relato dos bastidores, né? A gente do Culturas também, do Culturas BR, entra em contato com os artistas, né? Com os indígenas. A gente está sentindo um pouco como é, né? Como é difícil, né? Esse acesso. Mas eu queria perguntar para a Kellen, a gente está falando de demarcação já, né? O que é uma terra indígena, o que é uma terra demarcada, uma terra não demarcada, para você dar essa contextualização para a gente. E o seu papel, né, como o Carlos comentou, dentro do clipe, aí, dentro da letra. Uhum. Estão me ouvindo, né? Tem barulho de cachorro, não sei se está dando para escutar. Isso que é uma live, né? É uma coisa muito nova, esse contato com as pessoas, mas também é uma ferramenta útil, porque através de lives, através da Cultura BR, conheci o Carlos, o autor dessa letra tão especial para nós indígenas. Na outra live que fizemos, falei para ele um pouco, né, de como, quando foi lançado, os que tinham celular compartilhavam esse vídeo, enviavam aqui na aldeia, entre os professores, porque vocês puderam ver como é realista a letra e o clipe. Ele não esconde, ele fala a verdade, ele mostra a realidade, como é que é, né? E esse vídeo, o título, Demarcação Já. O que seria essa demarcação? Vou dar exemplo da minha realidade, do que eu vivo aqui, dos Guarani Kaiowá. Meu pai, ele é Guarani, minha mãe é Kaiowá. Minha mãe, ela é liderança indígena, o nome dela é Valderice Verão, se vocês quiserem pesquisar a história de vida dela. E do meu avô, Marcos Heron, ele foi assassinado há mais de 10 anos, numa das retomadas da aldeia Taquara. Ele era idoso já, mas ele era a liderança, ele que estava ali. Naquela época, ele foi assassinado, meus primos foram baleados, foi uma perseguição, foi horrível. Eu era pequenininha, eu lembro que passou no noticiário, aí a gente não estava com ele, eu não lembro quando, só sei que apareceu no noticiário e eu vi o nome do meu avô e chamei a minha mãe. Aí eu lembro que a dela chorando e da gente indo até lá. Se naquele dia minha mãe estivesse junto, acho que a minha mãe não estaria viva também, porque a minha mãe, desde pequenininha, ela vai nessas retomadas. O que são essas retomadas? Essas retomadas são áreas de conflito, onde os fazendeiros tomaram há muitos anos atrás, tem um contexto histórico, assim, muito enorme também. É bom ler, é bom vocês saberem, porque é a história do Brasil. A história do Brasil é isso, ela foi roubada, as terras indígenas foram roubadas. Esses latifundiários aí que estão aí, eles roubaram. E o que a gente tenta fazer é retomar nossas terras, retomar a terra onde nossos avós, nossos tataravós estão enterrados. E então a minha mãe, ela cresceu nessas áreas de retomada. Muitas das aldeias que foram retomadas e foram demarcadas, a minha mãe esteve junto e o meu avô, Marcos Heron. E na terra tradicional da família, na aldeia Taquara, então meu avô foi assassinado lá. E ainda várias outras terras que ainda não foram retomadas, que não foram homologadas pelo governo, que seriam aquelas áreas de conflito,
as terras que não foram retomadas. Aí nós temos as reservas indígenas. Reservas indígenas são 8 no total aqui em Mato Grosso do Sul. São, sei lá, tipo, pedacinhos de terra que foram cercados e jogaram meu povo nessas outras reservas. Tipo, falaram, vocês moram ali. É como se tirassem vocês das suas casas, jogassem vocês num pedaço da cidade e falou, aqui, vocês moram aqui, é aqui que vocês vão viver. Sem se importar se tinha mato, se tinha rio, se tinham etnias diferentes. Isso acontece aqui na reserva de Dourados. Nós temos 3 etnias diferentes, Terena, Guarani e Kaiowá, e eles não respeitaram as diferenças culturais, se tinha mata, se tinha rio, pegaram de outras terras indígenas tradicionais e jogaram nessas reservas. Então, são as reservas indígenas. Aí tem essa diferença entre uma reserva indígena, um pedaço de terra que foi delimitado pelo governo, e as terras tradicionais que já são nossas mesmas, e que a gente está retomando agora, porque é onde estão toda a nossa existência. Não é por causa que é um pedaço de terra onde o fazendeiro ele vê como dinheiro, né? Solta gado ou planta. Para nós não, é algo muito, muito além disso. É vida, é esperança, é a nossa terra-mãe, a gente está conectada com ele e a gente tem que respeitar ele. E a consequência, a gente vê isso agora, né? Como bióloga eu posso falar as diferenças no clima, no solo, na água, vocês veem isso. E então tem essa grande diferença entre as pessoas generalizam, né? Olham ali para a reserva de Dourados e falam aldeia. Eu gosto de enfatizar isso, não é aldeia, aquilo é uma reserva, foi um pedaço de terra que o governo separou e jogou meu povo ali. Aldeia tradicional não é isso. Então, acho que às vezes as pessoas têm que ficar atentas a essa diferença, porque essas reservas indígenas, infelizmente, muitas vezes, por exemplo, a reserva de Dourados aqui mesmo, ela é muito aproximada da cidade. E com isso tem as consequências, violência, drogas, alcoolismo, uma série de coisas que vieram, que são causas de algo que aconteceu lá no passado. E nas terras tradicionais, não. Nas terras tradicionais a gente pode viver do nosso modo. As criancinhas são ensinadas desde pequeno a respeitar o meio ambiente, respeitar os nossos anciãos, a educação é indígena, a educação ela foi fruto de intensa luta também aqui dos professores indígenas. Hoje existe do 1º ao 4º ano as séries iniciais. Os professores são indígenas porque é ensinado na língua materna, né? A criancinha não chega na escola já tendo que esse choque entre português e o guarani, que antigamente, que meus pais tiveram, lembram, minha mãe fala que quando ela foi para a escola, ela sentiu essa diferença enorme, ter que chegar lá falando português, não é assim. Então, as coisas que a gente que tem hoje, os nossos direitos, foram conquistas de lutas, assim, dos meus avós, dos meus tataravós, dos meus pais. Inclusive, o meu ingresso na faculdade, as cotas indígenas, tudo isso não é a favor do governo, não é coisa dada de graça. Ao contrário, foi coisa de luta, de muita luta, até então ser conquistado. Está longe ainda de ser uma coisa essencial, está muito longe ainda. Mas é isso. Falando um pouco dessas áreas de conflito, vocês puderam ver no clipe, gente sendo baleado, né? Tem um vídeo lá, de Carapó. Eu tenho parentes lá também. Inclusive um adolescente morreu lá. Onde parece, esse dia eu estava conversando, os meus pais estavam conversando e tal, aí eles falaram que o fazendeiro foi solto. A vida, um adolescente perdeu a vida, mas o fazendeiro está solto. Por quê? Porque o Mato Grosso do Sul, ele é
como que fala? Ele é liderado pelos latifundiários. É eles que mandam aqui, é eles que têm dinheiro, é eles que têm lei aqui. E agora, então, piorou tudo com esse governo, né? Então, tem sido essa luta, a luta dos meus pais, a luta dos meus avós, dos meus antepassados, e agora também a minha luta, porque isso vai passando, assim, de geração em geração, é a luta que eu tento passar para os meus alunos também, valorizar a nossa cultura, valorizar a nossa língua. A região onde eu moro, agora, Dourados, é uma região muito preconceituosa, vocês não têm ideia de como entrar numa loja e as pessoas olharem diferente, te tratarem diferente, só porque você tem cabelo preto, pele mais morena, olho puxado. E vocês precisam ver, então, quando a gente está numa lanchonete, começa a falar em Guarani. Eu falo com meus pais, graças a Deus, me ensinaram a ter orgulho disso. Qualquer lugar que eu tô, eu falo Guarani, eu atendo o telefone falando em Guarani, que foi muito engraçado na faculdade. No primeiro ano lá, meus pais me ligavam, eu atendia, estava lá com os meus colegas, começavam a falar em Guarani, normal. Aí o pessoal ficava olhando, nossa, que não sei o que, você fala, claro que eu falo minha língua. Eu sou indígena, sou Guarani Kaiowá. E isso é o que eu tento estar passando para os meus alunos, porque teve uma época aqui em Dourados que foi, eles queriam acabar com a língua. Essa história aí de que não existem povos indígenas, sabe, que não existe diferença cultural, que eles querem acabar com a nossa riqueza. Isso que eu tento passar para os mais novos, gente. Temos que valorizar. A gente é indígena, vamos valorizar a nossa língua, nossas músicas, nosso jeito, seja onde a gente for, nem que seja ali na aldeia ou fora da aldeia. É isso que eu tenho tentado fazer como meu papel de professora. Incrível. Você falou sobre a homologação de terras, né? Eu acho que é importante a gente destacar aqui que demora meses para uma terra ser homologada, né? Primeiro... Oi? Décadas, anos. Porque primeiro vai o antropólogo lá investigar a terra, aí a FUNAI abre o processo, tem as contestações, depois eles têm que delimitar, depois até chegar na homologação pelo presidente. Então, em todo esse processo, é muita luta, né? Muita coisa acontecendo. Meu povo, ele não espera homologar, não. Ninguém quer viver na beira da estrada, sem educação, sem segurança. Pesquisa para vocês verem, criançada na beira da BR. Eu lembro, antes da aldeia Taquara ser homologado, o pedaço dela ela não foi totalmente. Que nem você falou, às vezes tem estudos e que não homologa a área inteira. São pedaços, são metade da metade. Eu lembro de ter passado Natal, Ano Novo, junto com minha avó, junto com os meus avós, quando ele era vivo, na beira da estrada, lá numa BR que hoje a gente chama de Porto Cambira. Ninguém vai esperar ali sentado esperando a boa vontade do governo. É nisso que acontece, é nisso que quem está lá despejado na beira da estrada ou nas reservas, vai e faz a retomada nessas áreas. Ninguém vai esperar 10 anos, 15 anos. Então, é isso que acontece nas áreas de conflito. E isso que acontece nas retomadas, e que quando está na mídia, eles mudam totalmente. Eles falam que o índio invadiu, o índio roubou a casa, o índio são violentos. É isso que eles mostram na mídia, e posso garantir para vocês que é totalmente ao contrário. A gente só busca viver dignamente, como a Constituição mesmo garante, mas que na realidade não acontece. E a terra onde você cresceu, ela foi demarcada já ou não? Então, a minha do meu pai, ele é lá mais do sul da aldeia portuguesa. Na verdade, não é uma aldeia, é uma reserva. Aí, essa reserva, ela é perto da área que era tradicional, da aldeia tradicional. Conseguiram demarcar, que chama o Catu. Conseguiram demarcar há alguns anos,
E lá, graças a Deus, foi toda a área da Ucatu mesmo, uma área grande, inclusive tem rios, tem a mata, que acabou juntando com a reserva. Aí, por parte da minha avó, da minha mãe, por parte da mãe, dessa que eu falei da aldeia Taquara, onde meu avô foi assassinado, ele não foi totalmente homologado toda a terra que deveria ser, foi só metade da metade. E o processo ainda do meu avô, ele ainda está em julgamento, esse fazendeiro que mandou assassinar meu avô, ele ainda não foi preso, ele ia ser julgado aqui em Dourados, mas a gente sabe que aqui não tem como confiar na lei. Aí foi enviado para outra instância, não sei como funciona isso, mas o julgamento ia acontecer esse ano em São Paulo, mas acho que foi cancelado, não sei por quê. Nas outras vezes que teve o julgamento, minha avó foi meus tios, e os relatos, assim, agora que eu cresci, eu fui buscar, entender, são relatos horríveis, igual mostra mesmo no vídeo, bala mesmo, violência, violência contra a mulher. Eu tenho tias que sofrem sequelas aquilo que viveram até hoje. Imagina as crianças, então, os meus primos que eram crianças naquela época, hoje já são adultos, mas que são doenças para a vida toda, né? E eu acho que é isso. Então, a aldeia Taquara, ela foi homologada, mas não totalmente, e a aldeia do meu pai, ela foi homologada. O Catu, ela foi uma área grande, a área que é do povo Guarani mesmo. Agora, a aldeia Taquara, Kaiowá, ela foi homologada, não foi homologada totalmente. Certo. Carlos, a Kellen deu um relato, né, de quando ela era mais nova, para o contexto de hoje. Eu queria perguntar, você escreveu a música em 2016, né, que você falou. Como você enxerga o cenário de lá para o cenário de 2020, quando você, né, se sensibilizou para escrever a letra? Bem, quando, como você diz, eu me sensibilizei para escrever a letra, eu estava decepcionado com o fato de que um quarto governo de esquerda, né, no Brasil não estava fazendo o que devia em relação aos povos indígenas, né? Estávamos sob a segunda gestão da Dilma Rousseff, que foi uma gestão frustrante, né, em se tratando de lutas socioambientais, né? Para se ter uma ideia, nos anos 90, a Kellen mesmo pode confirmar isso, houve mais demarcação de terras, né, do que nos anos 2000 e 2010. Né? Então, nós que vínhamos nos sensibilizando com isso, havia muito tempo, no meu caso, por exemplo, desde os anos 70, quando eu comecei a compor, aliás, no estado, na região que se tornaria depois Mato Grosso do Sul, justamente, né? Eu morei lá comecei a compor. E, então, se imagina, se um governo de esquerda não estava satisfazendo a gente, né, e aos povos indígenas, as necessidades de homologação e demarcação de terras, né, imagine o que esperar de um governo de direita e, pior, né, um governo de extrema-direita. Portanto, o panorama hoje é ainda pior do que aquele em que eu me senti estimulado, né,
a escrever os versos, né? Porque, infelizmente, eles continuam atuais, né? Porque a situação é mais dramática, mais trágica ainda, né? Porque chegou ao poder a ignorância, né? O racismo, né? Com todas as letras, né? E não é à toa que aquele cujo nome não precisamos pronunciar, em seu primeiro dia, né, de presidência, né, no dia da posse, declarou, né, declarou aquela frase horrorosa, né, nenhum centímetro a mais de terra indígena, né? Ou seja, já havia mostrado, havia muito tempo, né, o seu caráter destrutivista, né? Eles vieram mesmo para destruir. Kellen, quer fazer algum comentário em cima disso? Tá fechado o microfone. Não, só concordar com tudo aquilo que ele diz mesmo. É exatamente isso, a realidade de agora e de antes. Bom, vou passar por uma pergunta que fizeram aqui, Rita de Cássia. Por que há um maior número de assassinatos entre os líderes indígenas? E como são passados os ensinamentos deles para os mais jovens? Ok. Esse número de assassinato entre os líderes indígenas é por causa disso mesmo, por questão de latifúndio. Que nem eu falei, ninguém vai esperar sentado na beira da estrada, esperando a morte chegar, de todas as formas. A gente quer a demarcação das nossas terras, e os líderes indígenas são geralmente os mais velhos, professores, que são selecionados na aldeia, que possuem essa e que oferece esse risco para os latifundiários, eles veem como perigo. E eles querem cortarem pela raiz, vão lá e assassinam nossos líderes. Aqui no Mato Grosso do Sul, líderes anciãos, líderes professores, líderes mulheres, e a minha mãe, inclusive, ela foi ameaçada muitas vezes. Já tive nosso carro, quando a gente estava andando nas aldeias, porque é meio arriscado falar isso, mas, assim, o indígena vai ajudando o outro, né? E a gente vai ajudando como pode, com alimentação, com pedaços de lona, com cobertas, e eles vão fazendo lista de quem tá apoiando, quem são os líderes, e é como uma lista de assassinato mesmo. Isso não é coisa só de filme, não, gente, é coisa de realidade mesmo. E como são os passados ensinamentos? Os ensinamentos são passados no nosso dia a dia, desde pequeno. Porque a gente aprende no nosso dia a dia, quando a gente está lá com nossos pais na roça, no mata, quando a gente está na escola com nossos professores, porque está tudo conectado. Não sei se na sociedade eu vejo que eles separam, né, da escola, faculdade, em casa. Na aldeia, não, na aldeia está tudo conectado, a escola, posto de saúde, os professores, os agentes, nossos pais, é tudo um só. Por isso que quando alguma decisão vai ser tomada, não é tomada sozinho, o líder ele não toma sozinho. Pergunta para todos, para os mais velhos, para os pais, e assim os ensinamentos, eles vão crescendo com a gente, quando a gente vai crescendo também. O Gustavo perguntou se existe o risco das áreas demarcadas serem roubadas.
essa é uma pergunta interessante, porque eu acho que cai naquele marco temporal, não sei se vocês sabem, é uma das argumentos que estão tentando utilizar para que as áreas, terras indígenas, eu não sei direito, mas que as que foram dadas, que foram demarcadas depois de uns anos, são ilegais, alguma coisa assim, não sei explicar direito, mas é um argumento sem fundamento. A Constituição, na verdade, ela garante isso, e, inclusive, os líderes indígenas mesmo já fizeram muitas ações, demonstrando que esse marco temporal não é real. Eu nem sei quem que escreveu, sinceramente, eu nem quis ler isso. Não é um risco, mas é um dos argumentos que estão tentando usar para que as áreas que foram já homologadas sejam mais. Acho que é importante a gente, né, contextualizar aqui para todo mundo esse marco temporal que a Kellen falou, que a Constituição Brasileira, de 88, ela garante os direitos de terra aos indígenas. E o que eles estão querendo dizer é que o marco temporal seria a partir de 88, então todos os indígenas que estão na terra a partir de 88, eles podem continuar na terra, mas anterior a isso, não são donos de terra. Só que teve, né, invasões, várias coisas. Kellen, pode falar mais? Isso mesmo. Então, vários povos não tinham ainda recuperado suas terras e nem vieram a se recuperar suas terras depois de 88. Então, exatamente. O marco temporal é um crime. É a tentativa de um crime. É isso. Exatamente. Bom, falando de crime, Kellen, como é ser indígena hoje para você? Depois de tudo que você falou, né? Não sei. É uma pergunta assim, não sei, meio geral. Eu dou graças a Deus, graças a Tupã por ter nascido indígena. Um tempo, quando eu era criança, sofria preconceito e eu ficava me perguntando por que eu nasci indígena. Hoje não, hoje eu agradeço, porque ter nascido indígena me possibilitou aprender a ter essas qualidades que são passadas para a gente, esses ensinamentos, na verdade, ensinamentos dos meus avós e dos meus pais, porque eu vejo muitos jovens da minha idade despreocupados, sabe, vivendo no mundinho deles, não se preocupam com o que está acontecendo à sua volta, com o meio ambiente, com o mundo, não sabe ser solidário. E nascido indígena me possibilitou ser sensível a tudo isso. E essas que eu tenho agora, eu devo ao meu povo, devo aos meus antepassados, mesmo sendo fácil, mesmo passando preconceito. Hoje em dia, quando eu passo por uma situação assim, em vez de abaixar a cabeça ou não, aí que eu ergo a cabeça. E quando eu tô animada, eu tento ensinar, porque antigamente eu não tinha paciência para ensinar. Hoje em dia, como professora e como muitos exemplos, eles me falaram que às vezes a gente tem que ensinar, igual essa sala aqui de 110 pessoas. Muitas vezes as pessoas vê os indígenas com alguns estereótipos, no Facebook mesmo, discutindo com a galera, porque índio não pode ter um celular, um iPhone, não pode ter carro, tem que andar pelado, essas coisas assim. Como professora, eu estou
busco desconstruir aos meus colegas da faculdade, aos meus professores, aos meus amigos que não são indígenas. Ser uma indígena, mulher em 2020, é isso, particularmente, tentar desconstruir. E vejo isso, os jovens da minha idade também fazendo isso, desconstruindo, que a gente possa demonstrar, assim, alcançar o maior número de pessoas, sensibilizar as pessoas. Muito importante isso que você falou de desconstruir essa imagem, né? Até um trecho da letra do Carlos que fala assim: pois o índio pode ter iPad, freezer, TV, caminhonete e voadeira, que nem por isso deixa de ser índio, né? Isso mesmo. Alguém perguntou aí sobre o que achamos sobre reforma agrária, né? Fernando, me parece. Reforma agrária é algo absolutamente fundamental, né? Num país como o Brasil. Para a gente ter uma ideia, os chamados países desenvolvidos, capitalistas, fizeram, bem ou mal, reforma agrária há 100, quase 200, no século XIX já teve país que fez reforma agrária. Aqui, até hoje, não se fez reforma agrária como se deve fazer, né? Um monte de gente sem terra, né? Sem terra para produzir aquilo de mais básico e fundamental de que precisamos para viver, que é alimento, e alimento de qualidade, né? Porque alimento de monocultura, alimento de agronegócio, não é alimento de qualidade, né? É alimento que rende dinheiro para poucos, né? Então, reforma agrária é algo essencial, fundamental, e que não existiu até hoje por causa, inclusive, do racismo, de algo que, na história da humanidade, aqui nessa terra, foi mais longe e mais fundo do que em qualquer outro lugar e durou mais tempo do que em qualquer outro lugar, que se chamou escravidão. As pessoas, os donos de terra, por exemplo, acham por bem que as pessoas, que parte da população, seja e tenha que ser pobre, né? E que a situação... aí não é à toa que a maioria dos pobres são negros, né? Porque uma abolição, de fato, acabou não ocorrendo. É preciso ocorrer a abolição ou uma nova abolição verdadeira, né? E os indígenas também entram nisso, né? Porque eram 8 milhões, segundo a estatística oficial, né? Hoje, porque houve um crescimento da população indígena nas últimas décadas, chegamos a cerca de 1 milhão, acho que ainda não chegamos, não atingimos lá, mas enfim, felizmente estamos no caminho, né? Mas, da mesma forma que os indígenas têm esses problemas de não ter terras, né? De necessidade de demarcação, da mesma forma, um monte de gente não tem terra para trabalhar, e aí o que acontece? Que há décadas vem acontecendo isso. Essas pessoas são expulsas do campo pelos agronegociantes, né, pelos reis do agronegócio, e vêm para os grandes centros para serem pobres, para serem miseráveis, para serem habitantes das periferias. Quer dizer, reforma agrária é algo fundamental. Assim como a terra, né, para os povos indígenas. Concordo com o Carlos, exatamente. Respondendo um pouquinho rapidinho a Bruna, com a participação e a importância das pessoas que não fazem parte da comunidade indígena nessa luta. Todos somos humanos, né? Nós devemos nos apoiar nas causas que são válidas. E essa importância a gente pode ver nesse exemplo aqui que eu estou falando com vocês. Se não tivesse esse apoio, talvez vocês nunca estariam me ouvindo falar, não teria conhecido o Carlos, a professora Eliana, a Tamara, o Gustavo, a Cintia, que fazem parte desse projeto.
importância, quanto mais gente alcançada, mais apoio, nem que seja compartilhar uma campanha, nem que seja desconstruir alguma coisa, isso é muito importante. Você vê uma participação em apoio ativos, sinceramente, para mim, qualquer participação é válida, apoio ativo ou não, porque cada um também tem suas características, ninguém é obrigado a ir lá, apoiar ativamente, sei lá, um protesto, ou ir lá, tem muitos apoiadores que já vieram em áreas de conflito, em áreas que são tenso, que ninguém dorme, que tem que ficar acordado, que qualquer hora pode chegar capanga, tem esses tipos de apoio. Mas todo apoio, para mim, é válido, nem que seja apoio virtual, apoio físico, apoio financeiro, todo apoio é válido. A posição sobre reformas agrárias, eu estou com o Carlos, é exatamente isso, gente. A monocultura, o latifúndio, eu vejo isso aqui no Mato Grosso do Sul. Dinheiro na mão de poucos, gado valendo mais que vidas, que depois são como fala isso, exportados, outros comem, a gente não come. E às vezes a gente tem muito apoio do MST aqui no Mato Grosso do Sul. Tem muito apoio dos assentamentos, isso é muito legal. É uma rede de apoio assim, muito interessante. E é isso mesmo, a reforma agrária ela é essencial assim, para esses povos, inclusive para a proteção das terras indígenas e das matas. Como exemplo, a minha universidade, eu fiz uma matéria onde a gente visitou um assentamento. E esse assentamento, eles têm um projeto com a universidade, onde a gente faz pesquisa com as plantas do cerrado. Esse assentamento está num cerrado. E eles não desmatam, eles cuidam, eles têm pesquisadores. É muito lindo. E é muito legal isso, sabe? Então, esse apoio com o MST, com os assentamentos, ela acontece aqui no Mato Grosso do Sul e é muito legal. Infelizmente, nem todos tem muito, é igual a gente, é igual os povos indígenas. Tem muitos, o pessoal, como que fala? O pessoal do MST, que está na beira da estrada também, é a mesma realidade, assim. Eu queria aproveitar o gancho dessa pergunta e perguntar para o Carlos como que ele enxerga a importância, então, dos artistas, né, de somarem nessas causas indígenas. A importância é grande. A gente vive um momento, né, e não é só no Brasil que vivemos mais que um momento, um período, né, um mundo mesmo, né, de muita reivindicação, de muita manifestação, contra as injustiças, contra as desumanidades de uma raça chamada humana, né, que tem muitos exemplares que não merecem esse adjetivo, né? Então, aqueles artistas que se dispuserem, né, a se dedicar à criação de obras em seus campos, os mais variados campos, né, que expressem suas insatisfações diante desse quadro, são bem-vindos, né? Eu não acho que todo artista tem que ter a obrigação de falar de problemas sociais ou de que ordem for, né? Mas, se o fizerem, né, será ótimo, né? E muitos fazem, né? Bom, então, falando aí de quem ajuda, vamos falar de quem não ajuda. A gente está vendo aí várias notícias circulando sobre demarcação de terras, sobre as invasões, e eu queria saber a visão da Kellen, como que o governo tem agido realmente, de fato, em cima dessa questão. Que nem o Carlos falou, né? Primeiro dia lá, ele já fez
aquele discurso dele. Inclusive, os votos dele aqui no Mato Grosso do Sul foram por conta dessa fala dele. O pessoal, assim, do Mato Grosso do Sul, apesar de estar convivendo com indígena, tem muito preconceito, é uma sociedade muito preconceituosa, que às vezes não sabe nem o que está acontecendo, mas é por causa do que é divulgado na mídia, tudo mais, acabam com essa ideia errada, né, da nossa luta. E atualmente a gente não tem apoio nenhum. Foram cortadas cestas básicas de áreas de conflito, em áreas que não eram demarcadas. Esse dia teve um problema de médicos que iam atender agora na pandemia. Tudo, sabe, está dificultando tudo. Tudo que, assim, já é difícil. Agora está pior, está muito pior. Agora, as pessoas não têm mais medo, sabe, de falar, de deixar claro seu racismo, seu preconceito nas redes sociais, na rua. Por quê? Porque a gente tem presidente desse povo que elegeu, porque eu não elegi ele. Um presidente desse governando o Brasil que não tem escrúpulo para falar, para sabe, nojento. As pessoas estão seguindo o exemplo dele. Vocês precisam ver nas redes sociais aqui, esses tempos atrás, uma academia, gente rica teve a coragem de falar, de tirar foto de 2 crianças indígenas sem máscara na rua, falarem que a culpa da pandemia é das academias, dos mercados. Não, a culpa é desses índios que andam por aí sem máscara. Teve a coragem de colocar isso no Instagram e no Face deles. Hoje em dia, ninguém mais tem medo, sabe, de deixar claro seu racismo em plena pandemia, isso. Sabe? E isso ficou claro, assim, com esse governo, que a gente não... o apoio que a gente está conseguindo é internacional. Estão buscando o apoio internacional, da ONU, internacional, sabe? Porque aqui mesmo tá... Vocês estão vendo como tá. Eu acho importante só destacar que o projeto de lei que o presidente vetou, ele vetou o acesso de auxílio emergencial, garantia de água potável, material de limpeza, leitos e atendimentos de UTI dos territórios indígenas. Então, foi o que a Kellen estava falando, né? Que nem o básico tem. Bom, vocês querem falar mais alguma coisa? Tem mais alguma pergunta? Acho que a gente já pode ir indo para o fim. Acho que sim, podemos. Se ninguém tiver mais pergunta, eu queria pedir para o Carlos, então, falar da estrofe lá que ele fez, que ele está escrevendo. Um trechinho para a gente, se puder. Já tinha até esquecido disso. Não sei se eu vou lembrar. O que a Tamara está pedindo é que eu fale alguns versos de uma letra que eu fiz há pouco tempo, que ainda nem foi musicada, né? Mas ela diz respeito a coisas que tratamos aqui, né? E se chama O Relógio do Juízo Final, né? E a segunda estrofe, eu vou ver se eu falo de cor, se eu consigo lembrar assim, a segunda, a terceira e a quarta estrofes, tá? É mais uma letra longa, mas não mas é a metade, vai, de demarcação já. Mas diz assim: enquanto um índio dono de um saber profundo propaga ideias para adiar o fim do mundo, um cara pálida, fascista em potencial,
negacionista violento do real, tão virulento com propagação viral, acelera o relógio do juízo final. Quando é que vamos aprender a diferença entre quem quer que a terra Gaia lhe pertença e quem pertence à terra, é dela de nascença? Somos do mal, o mal da terra, não o sal. Matamos a metade do reino animal. Estamos rapando o mineral e o vegetal. Se um povo dito primitivo e vagabundo trabalha e dança para adiar o fim do mundo, a tal da civilização ocidental, desenvolvida, evoluída, racional, queima e arrasa a própria casa com o quintal e acelera o relógio do juízo final. Gente, abre o microfone aí. Isso aí são 3 de 12 estrofes da letra toda. Tá todo mundo mandando 1000 mensagens aqui, falando que é incrível. Estão se manifestando aí de monte. Bom, Isso. Acho que a gente pode encerrar, se vocês quiserem falar mais alguma coisa. Beijos para todos. Maraca! Eu queria agradecer. Tamara, Gustavo e todo mundo. Eu queria agradecer muito pela presença de vocês. Foram faladas coisas muito importantes aqui. Eu acho que foi enriquecedor para todo mundo que participou e escutou isso daqui. Queria pedir desculpa também para o Carlos, porque a gente não conseguiu passar o videoclipe completo e ele teve alguns problemas. Aí eu vou mandar ele aqui e o pessoal tenta dar uma olhada, gente. Dá uma olhada no videoclipe e no resto dos outros também. Vou pegar o link dele aqui. Eu queria convidar vocês também para entrarem lá no Instagram, Facebook, a página Culturas BR, tá? Aí conhecer o projeto um pouco mais. O Carlos e a Kellen deram a honra de também estarem participando do projeto. E obrigada também por vocês estarem aqui hoje. E tiveram umas 2 perguntas que a gente não respondeu, né, por conta do tempo. Eu vou convidar vocês para irem lá no Instagram e a Kellen responde para a gente num stories, num videozinho, tá bom? Aí vocês podem dar a resposta também. E aí a gente continua aí esse diálogo. Tá bom. Ok. Então, obrigada. Namastê. Não sei como é que sai daqui, Jaqueline. Mas não está aparecendo a televisão. É que tem um monte de gente dizendo, se manifestando, dando tchau, obrigado e tal. Eu acho que é embaixo que aparece o telefone. O telefoninho. Muito obrigado pela presença, pessoal. E acompanhe o trabalho do Carlos, hein?